Está escrito em 3 João 2 o seguinte: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Meu irmão, minha irmã, este versículo bíblico reflete, ao meu entender, não apenas o sentimento do apóstolo João por Gaio, seu amigo e irmão em Cristo, mas revela, sobretudo, a vontade de Deus para todos os filhos de Deus. Jesus ensinou que, se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará as coisas boas aos que lhe pedirem. Está em Mateus 7, versículo 11. Assim como um pai terreno deseja o melhor para os seus filhos, Deus também deseja o melhor para os seus. O apóstolo Paulo declarou em Romanos 8,32 o seguinte: Não poupou Deus a seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, é indiscutível o fato de que Deus quer o nosso melhor. O apóstolo Paulo estava dizendo aos cristãos de Roma que, se o Pai Celeste deu o que tinha de melhor, ou seja, seu unigênito Filho Jesus, não há nada que Ele não possa nos dar. Eu creio que Deus deseja nossa prosperidade, o melhor para cada um de nós. Mas a questão é, o que é prosperidade? Sabemos que a palavra prosperar tem sido muito aplicada no sentido material, mas ela reflete a ideia de ir bem em todos os segmentos da vida e em todas as coisas em que nos envolvemos. Prosperar, portanto, não é só ter necessidades materiais supridas, mas significa ir bem na vida espiritual, na vida familiar, na saúde, no trabalho e em todos os outros aspectos da vida. Deus quer que prosperemos e nós mesmos desejamos isto. Mas a prosperidade que experimentaremos do lado de fora, ou seja, nas circunstâncias, está diretamente ligada à prosperidade que nós provamos do lado de dentro, ou seja, na nossa alma, no nosso âmago. O apóstolo João declarou a Gaio: Quero que você seja próspero, assim como é próspera a sua alma. Ou, em outras palavras, quero que você prospere tanto quanto sua alma é próspera. Era isso que ele estava falando. Nós podemos dizer que se a alma de Gaio fosse pouco próspera, João estaria desejando que ele fosse tão pouco próspero quanto pouco próspera era a sua alma. Mas sendo ele muito próspero, então o apóstolo estaria dizendo que gostaria que Gaio fosse muito próspero, como muito próspera também era a sua alma. Meus queridos e amados irmãos, entender a prosperidade da alma é um passo importante para se prosperar nas circunstâncias da vida. Uma vez que o que provamos por dentro pode determinar a dimensão do que provaremos por fora. Há um fato que nós não podemos esquecer, é que a prosperidade de fora, ou seja, a prosperidade material, pode se tornar em maldição na vida da pessoa. Tanto nas Sagradas Escrituras quanto na história, nós encontramos exemplos de pessoas que prosperaram exteriormente sem prosperarem interiormente. E o resultado é sempre o mesmo. A bênção acaba se tornando em maldição. Um destes exemplos na Bíblia é o rei Uzias. No segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 5, diz que propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, com a bênção de Deus, Uzias alcançou aquilo que sozinho jamais teria alcançado. Em 2 Crônicas,
capítulo 26, versículo 15, a parte B, diz que divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas o seu coração mudou quando alcançou prestígio e poder. As suas conquistas o levaram a agir de forma errada. No versículo 16 de 2 Crônicas 26, diz: mas havendo Uzias já se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus. Porque a prosperidade circunstancial não foi acompanhada da prosperidade de alma, ou seja, aquilo que deveria ser de fato bom, se tornou algo ruim na vida do rei Uzias. E a história de Uzias se repete na vida de muitas, mas muitas outras pessoas em nossos dias. Nossas igrejas estão repletas de histórias de gente que buscou ao Senhor, alcançou sucesso em sua vida profissional, familiar, mas não se deixou prosperar na alma na mesma proporção em que prosperou nestas outras áreas. O resultado é sempre o mesmo. Não souberam lidar com a sua nova condição. A fama, o prestígio, a promoção, as conquistas e o dinheiro os levaram à ruína. Muitos terminaram longe de Deus e sem estas coisas, exatamente do jeito que o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, está escrito assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Muitas pessoas já enriqueceram às custas de perderem outros valores interiores, inclusive a sua própria fé. Este não é o desejo de Deus para nós. Por isso, devemos prosperar em nossa alma. Esta é a base. Uma alma próspera é aquela que não se prende à ganância e à avareza. Uma alma próspera é despojada do egoísmo e do orgulho. Se uma pessoa está prosperando materialmente, mas seu coração se prende ao dinheiro, é porque a sua alma não vai bem. É este entendimento que percebemos na oração de Agur. Em Provérbios 30, versículos 7 a 9, diz: duas coisas te peço, não me negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome do meu Deus. Agur examina sua alma e reconhece dois perigos: o de pela pobreza furtar e quebrar princípios divinos, e também o de prosperar e esquecer-se de Deus. Se a prosperidade de alguém o privar da comunhão com Deus, então ela se transformou em maldição. A condição de nossa alma pode se tornar um fator limitante para a prosperidade exterior. Assim como um pai não deseja presentear um filho com algo que o prejudique, também o Senhor não deseja nos acrescentar algo que nos afaste do seu propósito para a nossa vida. Mas se por um lado a oração de Agur reflete o entendimento de que a paz e a bênção não podem nos afastar de Deus, por outro, não deve gerar em nós o sentimento de que nossa atual condição interior deve servir de limite à prosperidade exterior. Se percebemos um coração que se afastará de Deus com a riqueza, devemos buscar o desprendimento, que é uma das evidências da prosperidade interior. A prosperidade não deve ser evitada pelo risco de ser transformada em maldição.
Se assim fosse, Deus nunca prosperaria alguém como Uzias. E o conselho divino é que policiemos o nosso coração. Em Salmos 62, versículo 10 diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Nós devemos manter o nosso íntimo alinhado com os princípios e valores do reino de Deus, de modo que a prosperidade material não nos leve à ganância, à avareza e ao egoísmo. Nós não precisamos de uma mentalidade franciscana que foge da riqueza como se este fosse o problema. Não. Mas devemos permitir que nossa alma seja tratada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Assim como não fugimos deste mundo, nos trancando num convento para tentarmos nos santificar, escondendo do pecado, também não podemos fugir do dinheiro e da prosperidade para não pecar. Nós devemos tratar com nosso coração e nos manter conscientes de qual é nosso maior tesouro. Algumas pessoas se baseiam na oração de Agur para evitarem a prosperidade, mas não entendem a essência da oração dele, que é não querer prosperar se isso significa afastar-se de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Se percebermos em nosso íntimo uma inclinação a isto, devemos buscar o trato de Deus e a vitória sobre este tipo de inclinação. Não oremos como Agur, mas devemos pedir a Deus que nos faça prosperar na alma, que nos prepare para prosperar do lado de fora, sem que isto se torne um problema do lado de dentro. Um outro texto bíblico que tem sido mal entendido por muitos cristãos é o que fala sobre juntar tesouros nos céus. Em Mateus 6, 19 a 21, nosso Senhor Jesus Cristo declarou: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Alguém disse que Jesus ensinou que não podemos ter tesouros aqui na terra, mas não foi isso o que ele disse. Ele disse: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Esta palavra, traduzida do original grego como acumular, de acordo com a concordância, significa ajuntar e armazenar, amontoar, acumular riquezas ou manter em estoque, armazenar, reservar. Há algo sobre a prosperidade da alma que precisamos entender. Ela nos leva a viver acima do egoísmo. O propósito de prosperarmos materialmente não é o de represar os recursos só para nós, mas o de compartilharmos o que Deus nos dá. Nós devemos ser como o leito de um rio, por onde os recursos sempre passam. Não param de entrar, mas também não param de sair. E o segredo da prosperidade consiste também em partilha, em partilhar. Juntar tesouros nos céus é algo que se faz não só investindo no galardão que vem através de se ganhar almas, orar, jejuar e praticar a obediência. Todas as vezes que o Novo Testamento fala sobre juntar tesouros nos céus, envolve algo que a pessoa faz com seus recursos terrenos. O Senhor Jesus disse ao jovem rico para vender os seus bens e dar aos pobres, e disse que isso significaria ter um tesouro no céu. Está em Mateus 19, 21. Muita gente acha que ter um tesouro no céu é não ter nenhum tesouro na terra. Mas em outro texto bíblico nós vemos o princípio de entesourar no céu sem deixar de ter posses na terra. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 6, versículos 17 a 19, o seguinte: exorta aos ricos do presente século que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir.
que acumulem para si tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, uma pessoa não precisa ficar sem tesouros na terra para juntar tesouros nos céus. Ela tem mesmo que aprender a não represar para si, mas transbordar para os outros. A razão pela qual muitos não alcançam uma maior prosperidade em Deus é justamente pela mentalidade egoísta de querer represar só para si. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus não vai responder algumas orações que são puramente egoístas. Em Tiago 4, versículo 3 está escrito assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando o que a pessoa quer receber de Deus é só para si mesma, isto é, visto como um desperdício, como esbanjamento. O plano divino é de que transbordemos. O que alcançamos nunca deve ser só para nós mesmos, mas para compartilhar com outros. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios, em Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Nós não podemos ganhar apenas o suficiente para as nossas necessidades, mas para suprir a necessidade de outras pessoas também, além de contribuirmos com o reino de Deus e vencer o egoísmo, criando uma mentalidade de transbordar recursos e prosperar na alma. Além do egoísmo, um dos venenos que atingem a nossa alma e nos impedem de ser interiormente prósperos é o orgulho. O apóstolo Paulo mandou Timóteo advertir acerca desse perigo em 1 Timóteo 6,17. E ele disse: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Uma inclinação normal do ser humano é achar que suas conquistas são fruto de seu esforço e de sua habilidade, e esquecer da intervenção de Deus. Nabucodonosor foi julgado por isso em Daniel 4, 29 a 36. Mas depois de sair de seu estado de loucura, louvou a Deus e falou de como Deus humilha ao que anda na soberba. Está escrito em Daniel 4, 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quando colocou seu povo na terra de Canaã, o Senhor também os advertiu a não se tornarem orgulhosos de suas conquistas. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Em Provérbios 16, versículo 18, está escrito que a soberba precede a ruína. Portanto, só poderemos ter prosperidade permanente do lado de fora se a nossa alma prosperar, vencendo o orgulho e trilhando o caminho da humildade. Nós passamos a viver a prosperidade interior quando Deus é o nosso maior valor e quando nós o colocamos com seus valores antes de qualquer outra coisa. Um dos textos bíblicos que melhor reflete este equilíbrio, ou seja, o equilíbrio da prosperidade externa ser proporcional à prosperidade interna, é a declaração do Senhor Jesus Cristo sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus disse o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja,
se nós prosperamos espiritualmente, nós vamos prosperar também física e materialmente. Que o Senhor nos ajude a alcançar a prosperidade interior para que ela possa ser refletida exteriormente. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.